Momento da Palavra. E nesse momento farei a leitura de um texto das Sagradas Escrituras que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. É um texto conhecido. Zaqueu, o publicano. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amigos e irmãos, quero falar particularmente aos nossos amigos e, por que não, também a irmãos em Cristo. Porque a palavra de Deus, ela tanto serve para a pessoa que ainda não conhece o nosso Salvador amado, o Senhor Jesus Cristo, como também ela edifica a fé dos nossos amados irmãos e irmãs. Esse texto não é desconhecido, creio, da maioria das pessoas. Quem nunca ouviu falar de Zaqueu, aquele homem perdido, né? E que teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, todos nós conhecemos essa história. Poucas são as pessoas que não conhecem a respeito da conversão deste publicano. Mas, rádio ouvinte, eu quero destacar, após ter lido esta passagem bíblica, meditado nela, pude extrair com a graça do Senhor 4 pontos muito interessantes através desse encontro de Zaqueu com o Senhor Jesus Cristo. Nós veremos, lendo os versículos 2, versículo 7 e versículo 10, nós vemos Zaqueu perdido. Versículos 3 e 4, vemos Zaqueu interessado. Versículos 1, 4 e 5, Zaqueu achado. E finalmente, versículos 6, 8, 9 e 10, Zaqueu remido. Vamos por parte para que você entenda esta narrativa lucana. Quando nós lemos o versículo 2 na parte B, está assim escrito: E era este um chefe dos publicanos, ou seja, Zaqueu. Era uma pessoa que tinha o seu ofício, de uma profissão, aliás, bem remunerada, acreditamos assim, mas era uma pessoa, por ter essa profissão, era uma pessoa odiada pelos seus próprios compatriotas, os seus próprios irmãos de pátria, de nação. Ou seja, os judeus odiavam ele porque um publicano, ele era funcionário de Herodes e este, por sua vez, era vassalo do imperador romano. O que podemos também ver sobre a vida de Zaqueu, aqui falando, mostrando que ele estava perdido. E era rico. Não que a riqueza venha trazer a condenação ao homem, mas o apego, a avareza, o amor à riqueza, aos bens materiais. A Bíblia diz, mostra aqui com brevidade de texto, e era rico, ou seja, tem uma excelente vida financeira. E as pessoas hoje que têm uma excelente vida financeira, pouco pensam na vida do porvir, na vida eterna. Não pensam nas coisas de Deus porque acham que a riqueza pode lhe dar tudo, mas isso é um ledo engano.
A Bíblia mostra também, ainda falando sobre o ponto primeiro, Zaqueu perdido, que ele era uma pessoa fisicamente pequena. Era um homem de um porte físico pequeno, pois era de pequena estatura. Que diz mais a palavra de Deus a respeito de Zaqueu? Era um pecador. Está no versículo 7, parte B. Porque Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então era um pecador. Era um homem que não ia às sinagogas, porque já que a presença dele não era bem vista, não era um homem bem quisto entre os seus próprios irmãos, seus próprios judeus, ele era um homem que ele não gostava de estar nesses lugares onde se buscava a presença de Deus, porque ele já era uma pessoa pecadora. E ele estava perdido. E a gente diz isso com segurança porque o próprio Senhor Jesus mostra que Zaqueu estava perdido nessa condição. Tinha emprego, tinha uma boa vida financeira, quem sabe a melhor casa de Jericó, mas estava perdido, porque no versículo 10 o Senhor Jesus menciona o que se havia perdido. Era um pecador e que estava perdido. Então o próprio Jesus menciona que Zaqueu estava perdido, ou seja, antes de conhecer Jesus, ele estava nas trevas, perdido no pecado, mergulhado na sua boa vida financeira, na sua riqueza, no seu bom emprego. Mas acontece algo muito maravilhoso na vida de Zaqueu, e é isso que todo pecador deve fazer, é mostrar-se interessado. Toda pessoa que está distante do Senhor Jesus deve ter, mesmo que seja pequeno interesse. Esse interesse pode se tornar um grande interesse, como aconteceu com Zaqueu. Quando nós lemos o versículo 3, o versículo 4, nós vemos que Zaqueu, ele interessou-se em conhecer o Salvador. O texto diz, versículo 3, na parte A, e procurava ver quem era Jesus. Ou seja, enquanto a presença de Zaqueu repelia as pessoas da sua presença, ele via que aquele homem, aquele Jesus que estava ali em Jericó, ou em qualquer lugar, ele estava sempre bem acompanhado por multidões e multidões de pessoas. Jesus que se fez pobre, sequer tinha um berço ou um local digno para ele nascer, sempre que ia atravessar o lago de Genezaré, o Mar da Galileia praticamente, o barco era emprestado a ele. Então, uma pessoa que desprovida de recursos, mas ele atraía pessoas. Então Zaqueu mostrou-se interessado em conhecer Jesus, e aí ele toma a iniciativa. É isso que o pecador tem que tomar a iniciativa, é de procurar chegar perto de Jesus, assim como Zaqueu, ele correu, mas ele corre para frente. Há pessoas que estão correndo para trás, voltam as costas para Deus e vão descambando para o inferno. Procura outros prazeres do mundo, coisas assim paliativas, e que eles pensam que vai, e essas coisas vão amenizar o seu sofrimento, o seu tormento espiritual. Mas Zaqueu correu para frente. O texto diz no versículo 4, parte A, e correndo adiante. E aí, amigos, ele sobe numa figueira, ele sobe para esperar. Louvado seja Deus. Ainda está no versículo 4, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então mostrou-se interessado, saiu do seu lugar e corre para conhecer o Senhor Jesus. E sabe o que acontece com o pecador quando ele aproxima-se do Senhor Jesus Cristo, assim como aconteceu com Zaqueu? Ele foi achado. Zaqueu foi achado. Ou seja, foi dada a Zaqueu uma oportunidade a ele. Isso está nos versículos 1 e no versículo 4, parte C, quando o texto é muito claro, quando diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, ou seja, ia ser dada a oportunidade para qualquer pessoa. E parece-me que a pessoa mais perdida naquela cidade de Jericó, naquele momento, era Zaqueu. E o versículo 4, na parte C, prossegue: porque havia de passar por ali. Então foi dada a oportunidade a Zaqueu. E quando Zaqueu está ali, entre aqueles galhos, aquelas folhas da figueira brava, Jesus viu o seu lugar. Jesus viu o seu lugar, assim como ele está vendo o seu coração, cheio de mágoa, de tormentos, de condenação. A sua própria mente, o seu próprio coração lhe condena pelos seus pecados.
pecados não confessados. O templo de muita gente, que é o coração, está cheio de coisas ruins, pensamentos ruins, adultérios, prostituição, lascívia, roubos, assassínios, enfim, muita coisa ruim. Mas Jesus vê seu coração nesse instante. Desde que você demonstre ser uma pessoa interessada. Jesus viu o seu lugar, está no versículo 5, quando menciona: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus viu onde estava Zaqueu. Eu creio, Jesus viu como estava o coração de Zaqueu também naquele momento. E sabe o que vai acontecer, querido rádio ouvinte? Jesus não apenas viu o lugar onde Zaqueu estava, mas Zaqueu foi chamado pelo seu próprio nome. Louvado seja o nome do Senhor. Está no versículo 5, parte B, e diz: Zaqueu, desce depressa. Aleluia! Jesus tem pressa, amigo, em lhe socorrer, em lhe perdoar, em te dar uma condição de vida que ninguém jamais nesta terra poderia lhe dar, nem a religião. Mas ele tem plenas condições, aleluia, de chamar pelo seu nome. Aquele que conhece cada célula do nosso corpo, que conhece o nosso DNA por inteiro, ele chama pelo seu nome, e ele chamou o nome de Zaqueu. E ainda a quarta coisa que podemos ver aqui, ainda Zaqueu achada, que Jesus quis ser hóspede, né? Jesus se voluntariou a ser hóspede na casa de Zaqueu. Ou seja, ninguém gostaria de estar, quem sabe ninguém, eu vou passar na casa desse publicano, esse traidor da pátria, não é? Quem sabe um dia que ele fazia alguma festa de aniversário para o seu filho, ou filha, se assim tivesse, eu vou lá para o aniversário do filho daquele camarada, daquela pessoa que trai a pátria. Mas Jesus se convida. Zaqueu, está aqui no versículo 5, parte C do texto. Zaqueu, desce depressa, no versículo 5, parte B, e ele diz: porque hoje me convém pousar em tua casa. Então Jesus se autoconvida: eu quero ir na sua casa, Zaqueu. E finalmente, devido à exiguidade de tempo, vamos resumir. Zaqueu finalmente, é a quarta parte do texto aqui da mensagem, Zaqueu remido. Ou seja, quando Jesus convida ele apressou-se a obedecer. Versículo 6, parte A. E apressando-se desceu. Ou seja, rádio ouvinte, quando o Espírito Santo tocar em seu coração, não fique: amanhã eu aceito Jesus. Não fique protelando a sua decisão, adiando, porque nem eu nem você sabe o que ocorrerá amanhã. Mas aquele homem apressou-se a obedecer, apressando-se desceu. Mas ele, ao descer, ele não desce assim como qualquer pessoa desce de uma árvore. Ele alegrou-se em receber o Salvador e recebeu-o alegremente. Verso 6, ainda no verso 6, o recebeu alegremente. Bendito seja Deus. Ou seja, ele desceu feliz. Um homem ímpio, um homem perverso, um ladrão, uma pessoa que não é benquista, agora este Salvador, acompanhado de tanta gente, me convida para eu descer e vai para minha casa. Ora, eu quero receber ele, já que ele me recebeu, eu quero ele. Louvado seja Deus. E ali, amigos, Jesus vai à casa de Zaqueu, e naquele instante Jesus já presente na casa de Zaqueu, mudou o coração de Zaqueu, mudou de atitude em relação às suas posses. Está no versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele instante, Jesus, ouvindo dos próprios lábios deste homem, sabe o que vai acontecer? Aquele homem recebeu a sua condição de filho da promessa, que tinha perdido. Está no versículo 9, parte B. Jesus diz: pois também este é filho de Abraão. E finalmente este homem foi salvo. Bendito seja Deus. Está no versículo 9, parte A, e versículo 10, parte A. Faço questão de ler. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que Deus aplique esta mensagem ao seu coração. Se você está perdido, há um Salvador que deseja lhe encontrá-lo hoje.